Dev precisa de portfólio? Eu vou te responder essa pergunta e vou te contar sobre o tripé do repertório. Isso mesmo que você ouviu. Repertório, não portfólio. Portfólio é uma parada que me aflige desde que eu era... Se você não sabe, antes eu era ilustrador e animador 2D. Tentei por muito tempo dar certo nesse mercado, não aconteceu. E aí eu fiz migração de carreira para programação. Um ponto a ser observado é que eu mudei a matéria-prima, deixei de trabalhar com lápis e passei a trabalhar com código. Mas eu continuo criando. Mas o ponto aqui é que todo artista que se preze, seja ele animador, ilustrador, ele tem um portfólio. Você já percebeu isso? E aí vem a pergunta. Primeiro, se tem um portfólio para conseguir trabalhos ou se tem um portfólio com os trabalhos que você conseguiu? Como é que resolve isso? A gente já falou sobre isso num outro vídeo que vai estar linkado aqui na descrição, sobre como conseguir experiência antes do primeiro trabalho, mas não é o foco desse vídeo. O que eu quero dizer é, e para o dev, faz sentido ter um portfólio também? Ele precisa se preocupar com isso? O investimento de tempo e energia em um portfólio vai valer a pena na carreira dele? Porque para o artista a gente sabe que vale a pena. E para o desenvolvedor? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de tudo, olá, eu sou o Lucas Badico, dev, mentor e apaixonado por programação. E eu tenho uma empresa especializada em consultoria e mentorias para times técnicos. E estamos aqui no YouTube com o objetivo de construir uma comunidade fera de pessoas programadoras que estão sempre dispostas a evoluir. E nesse vídeo a gente vai explorar um pouco como você pode ser mais estratégico com o seu tempo para demonstrar a experiência. Se um vídeo passado a gente falou como você consegue experiência antes do seu primeiro trabalho, nesse vídeo eu vou falar como você consegue demonstrar essa experiência para recrutador e gestor técnico. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero explorar um pouquinho como e por que portfólio chegou na nossa bolha dev. Porque, como eu falei, portfólio é originalmente uma parada de criador, de arte. Como que isso saiu da arte e veio para o desenvolvimento? E aí eu desconfio, totalmente baseado em vozes da minha cabeça, que assim como muitos artistas foram buscar formas de ganhar dinheiro na publicidade, o que fez com que na publicidade, portfólio, independente do cargo, fosse algo relativamente comum. Porque pensa, lá mesmo sendo peças encomendadas, de clientes e tudo mais, todo mundo tá criando portfólio. Ah, o cara fez tal coisa na agência tal, o cara fez tal coisa na outra agência. Ele tá criando um portfólio continuamente. E o grande foco das faculdades é criar um portfólio inicial para esse cara se destacar nas suas primeiras entrevistas. Então a cultura pegou. Todo publicitário que se preze também tem um portfólio. E aí aconteceu um fenômeno de que, em uma certa época, nas agências de publicidade tinha mais dev do que publicitário. Porque as agências fizeram uma transição de serem agências 100% offline para começar a se tornar agências online. Algumas, inclusive, descartaram totalmente a sua área offline, ficaram só com online. Isso fez com que uma boa parcela de devs fosse para as agências porque havia muito trabalho. Eu tenho um pouco de dó desses devs. E aí entra um ponto. Esses devs que foram para publicidade, boa parte deles conseguiram jogando o jogo que esse mercado estava jogando. E como os recrutadores eram pessoas da publicidade que tinham entrado no mercado por meio de portfólio, essas pessoas começaram a exigir portfólio ou falar de portfólio. Você tem portfólio? O que você fez? Sei o que, sei o que, sei o que. Então a palavra começou a se espalhar. Por que eu digo isso? Porque nas outras áreas que não publicidade, nunca teve essa coisa de portfólio. Se você pegar corporações, bancos, esses caras estão nem aí. Esses caras vão pedir experiência no seu currículo, vão pedir uma formação XPTO, mas não vão perguntar, você tem portfólio? Tá, mas por que a gente ouve tanto falar de portfólio na bolha dev? Aí entra outra vez um caso bem claro de modificação de cultura por meio de influenciadores. Eu desconfio que isso acontece porque boa parte desses influenciadores, assim como eu, são desenvolvedores sim, mas vieram de um background mais da parte de publicidade e propaganda, ou influenciado por essa galera de publicidade e propaganda. Porque pensa comigo, é muito mais fácil um dev que, assim como eu, sabe programar, mas também sabe editar vídeo, começar um vídeo no YouTube como esse, do que um dev que só sabe programar. Não estou dizendo que é 100%, só estou dizendo que há uma grande chance, probabilidade disso acontecer. E aí, esses tech influencers, falando da experiência própria, poxa, consegui o meu primeiro trabalho porque eu fiz esse site como portfólio, olha que da hora, o cara se encantou, foi a porta de entrada, ele começou a falar daquilo, isso começou a se tornar comum, e aí todo juninho quer fazer um portfólio, todo juninho quer ter um site maravilhoso para dizer que é seu, foi ele que fez,
e que tá incrível. E o problema é, dev não precisa de portfólio no estrito senso, não precisa de um site bonitão para dizer, olha, esses são os meus projetos, isso é o quê. Quem precisa de site com projeto é fábrica de software. Quem precisa de site com projeto é freelancer, não é o dev. O dev trabalhador, ele não precisa disso. Ele precisa comprovar a sua experiência. A experiência que está lá no currículo dele. É isso que o dev precisa, não de um portfólio. E aí entra a minha experiência pessoal. Mesmo eu vindo da área de arte, eu nunca tive um portfólio para dev. Nunca fez falta. Mas, mesmo eu não tendo portfólio, eu meio que sempre tive os 3 recursos do tripé do repertório. Lá no início, eu tinha a primeira parte do meu tripé, que era o meu perfil em um site análogo ao LinkedIn, onde eu tinha lá a minha experiência, onde eu falava o que eu tinha feito. A partir desse perfil, eu consegui algumas entrevistas, entre elas com o André Genesiani. Cara, vou falar fundo do coração, o André mudou minha vida. O André foi a pessoa que me deu a minha primeira oportunidade fixa na programação. Antes dele, eu tinha tido alguns pequenos freelancers. Com o André, eu garanti meu primeiro emprego. Vale notar que foi o primeiro PJ também. E eu fui. Não tô discutindo se é bom ou se é ruim. O André realmente mudou minha vida. A partir dele, eu encontrei a área que eu queria trabalhar, que era fazendo aplicações. E saindo do André, outras oportunidades, até que eu cheguei numa oportunidade que iria definir o resto da minha carreira, que foi a oportunidade na Stefanini. Essa foi uma das trocas mais significativas, principalmente porque ela aconteceu no meio de um burnout. Eu tava com um burnout, tinha pedido as contas, e no dia que eu pedi as contas, a recrutadora da Stefanini me ligou para conversar com o Henrique. E essa conversa com o Henrique, cara, foi incrível. Por quê? Porque quando eu entrei na sala, primeiro que o Henrique já me conhecia. Isso foi incrível. O que eu quero dizer com já me conhecia? Ele entrou na sala, ele tinha lido os meus artigos do Medium, ele tinha visto alguns projetos meus no GitHub, ele me conhecia, ele sabia que eu tinha um projeto social que levava pessoas de baixa renda para o mundo da programação. Ele me conhecia, foi incrível, foi uma entrevista fantástica. E aí, side note, levou quase 60 dias para eu, de fato, começar na Stefanini. O Henrique teve de brigar por mim lá dentro da Stefanini, porque o meu salário que o mercado estava me pagando dentro da Stefanini era pago somente para quem tinha faculdade. Ele teve de colocar o dele na reta para me colocar dentro da equipe. Deu certo, fiquei lá bastante tempo. Por que eu digo que foi um divisor de águas a vaga da Stefanini? Primeiro porque o Henrique foi um líder fenomenal. O Henrique me mostrou que era, de fato, ser um líder propriamente dito. Segundo, que foi a oportunidade que eu fui 100% pro back-end, aprendi muito de cloud, aprendi muito de serverless, foi de fato uma escola em vários aspectos. A última mudança, antes de eu começar a minha empresa, que é onde eu tô hoje, foi eu que fui atrás. Eu ouvi um podcast do pessoal da Cove, se eu não me engano foi um podcast do hipster.tech. Nesse podcast eu descobri que a Cove estava fazendo um trabalho incrível com motorista de aplicativo. Meu pai era motorista de aplicativo, mas o mais interessante para mim era que eles estavam usando as mesmas tecnologias que eu estava usando na Stefanini, mas eles tinham uma equipe fazendo aquilo. Era uma equipe de dev e back-end, não era um único dev ou 2 devs como eu dentro da Stefanini. Porque mesmo que a Stefanini é uma empresa muito grande, eu estava num time muito pequeno. O que é bom, mas também é ruim. Então, eu fui atrás, eu dei a cara a tapa, falei com o pessoal da Stefanini, procurei lá a head de RH, procurei o CTO. Vem cá, vocês estão contratando? Como é que tá? Eles me chamaram, eu fui conversar com a galera e entrei. É claro que esse movimento eu fiz quando eu tinha bastante experiência, quando fez sentido. Mas o que você tem que entender é que portfólio não foi importante. Eles nunca pediram meu portfólio. Eles reconheceram a minha experiência por meio de um repertório. E aí é onde eu quero chegar. Mas eu quero falar dos motivos do porquê um dev normalmente tem dificuldade de ter um portfólio, mesmo que queira. Primeiro motivo, olhando especificamente para a parte web, é o dev back-end ou o dev que não trabalha exatamente com web. Pensa no dev que trabalha construindo CLIs, Command Line Interfaces. Pensa no dev que trabalha construindo integrações com bancos. Ele não tem o que mostrar. É o dev que está no backstage, é o dev que está na parte que não se mostra. É até segredo de indústria. Normalmente esse dev e muitos outros, mesmo os front-end, assinaram NDAs, onde eles não podem falar o que eles estão fazendo. Às vezes tem tempo, às vezes não tem tempo, mas o ponto é, ele não pode dizer exatamente o que ele está fazendo. E aí entra outro motivo. Às vezes o dev não está fazendo nada visual ou nem nada prático, mesmo que não visual, porque ele está gerenciando um projeto, ele está gerenciando pessoas, ele está treinando o time. É muito importante o que ele faz, mas não está vendo o output direto do trabalho dele. Esse dev não tem o que mostrar visualmente em um portfólio. O portfólio faz sentido só para uma pequena parcela
da quantidade de devs que existem por aí, e dessa pequena parcela, só algum pedacinho do que ele fez pode ser de fato um portfólio? Tá, mas e se mesmo assim eu quiser um portfólio, Lucas? Eu tô aqui estudando front-end, quero fazer um portfólio. Por que não? Vamos analisar esse cenário onde você vai fazer um portfólio. Digamos que seu portfólio fique animal. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Foi você que fez o Figma dele? Foi você que fez o design? Foi você que prototipou? Foi você que pensou usabilidade UI? Aí eu vou te perguntar, a pessoa que entrar no seu portfólio e se encantar, ela vai se encantar pela UI e pela usabilidade, ou ela vai se encantar pelo seu trampo de dev? Claro, você vai colocar, digamos que 100 dias ou 100 horas de esforço para criar um portfólio. Quem está acessando o seu portfólio, 80% do encanto, do impacto, considerando que ele fica incrível, vai ser por quem desenhou ele, não por você que executou ele. Então, se você fizer um portfólio, desenhar um portfólio super top, cara, que encantou todo mundo, você é um bom designer. Agora, se você fizer um portfólio incrível e outra pessoa fez o design, o seu portfólio tá contando mais sobre o designer do que sobre você. Aquele portfólio só tá lá para provar que você sabe fazer o que o designer desenha, que é uma habilidade muito boa. Mas dos 100%, dos 100 horas que você coloca, dos 100 dias, é só 20 dias. Percebe que se você faz portfólio top, ele não vai trazer um retorno que você está esperando? Não vai ser percebido esse esforço? E sem portfólio, o que resta ao dev, então? Eu realmente acredito que esse investimento em portfólio não vale a pena e que se você for estratégico, investir seu tempo e suas energias em outras coisas com uma parcela muito menor de esforço, você vai ganhar muito mais resultado e vai poder focar o restante do tempo em evoluir, em ser um dev melhor, não em construir uma parada que não vai estar mostrando de fato as suas habilidades. E aí entra o tripé do repertório. O tripé do repertório é um conjunto de recursos que você vai ter e fazer para demonstrar a sua experiência. Num primeiro momento, quando você não tem experiência, você vai começar esse tripé para preparar o palco, onde você vai exibir, vai performar a sua experiência. De uma forma que quando você entra numa entrevista, para você ter todos os recursos para quando você entrar em contato com uma empresa, ele olhar o seu perfil e falar: caramba, eu quero esse cara, hein? Vou perder esse cara não. Percebeu a ideia? Outro ponto importante do tripé é que você vai poder fazer essas coisas independente se você deve back-end, se você tá por trás de um NDA, se você tá liderando pessoas, independente, porque ele faz sentido e é uma coisa que a gente pode continuamente ir construindo. Então, é importante para você que tá começando, é importante para você que já tá na carreira e é importante para você que é sênior, principalmente para que você consiga melhores ofertas. Então, vamos lá. O que compõe o seu tripé? A primeira perna do seu tripé é composto pelo GitHub, não poderia ser outro. Só que o GitHub aqui não é o GitHub que você vai fazer milhares de fork, que você vai commitar todo dia só para ficar verdinho lá. Não. GitHub aqui é a rede social GitHub. No GitHub estamos todos os devs, mesmo que o trabalho que a gente faça não esteja no GitHub por algum motivo. Lá é uma rede social, lá é onde as empresas postam as coisas em open source, é onde issues são abertos, é onde perguntas são feitas, é onde o código de teste está lá para a gente aprender. É o GitHub onde os devs interagem. Você tem que estar no GitHub interagindo. Side note, é importante você ter aquele perfil bonitinho hoje em dia, porque revela muito cuidado e atenção para você que está buscando emprego, mas muito dev pleno, sênior não vai ter, não tem problema, mas o importante é você estar lá presente no GitHub, conversando com a galera pelo GitHub, interagindo, entendendo que lá é uma rede social. O GitHub também é o lugar para você manter seus códigos relevantes, para você subir coisas que você testou, coisas que você aprendeu. Então o GitHub é isso, o GitHub é onde o seu código está, onde os outros devs estão, onde você interage e você sobe seu trabalho. E esse trabalho que você subir no GitHub vai ser a referência que você vai usar nos outros dois tripés. Vocês vão perceber que as pernas dos tripés se comunicam igual um tripé de verdade, para tudo se manter firme. Você vai usar o que você está produzindo no GitHub nos outros tripés. E o segundo tripé é também uma rede social, mas é um ATS, que é o LinkedIn. O que é um ATS, antes de mais nada? ATS é uma sigla que significa Applicant Tracking System. É um sistema, um CRM para recrutamento e seleção. O LinkedIn é isso, gente. Ele é uma rede social, mas ele também é isso. Igual é uma rede social e também é uma fábrica de anúncios. O que eu quero dizer com isso? Você tem que encarar ele como um ATS. Existem palavras-chave, existe um monte de técnicas que envolvem você preparar o seu perfil para que os bots do LinkedIn, existem milhares de bots, inclusive oficiais, te encontrem. 80% daquelas vagas que o dev pleno, o sênior recebe, foi bot que achou e mandou a mensagem. Se ele responde a interação, cai em uma pessoa real para interagir. E aí você tem que encarar o LinkedIn da seguinte maneira: se o GitHub é o lugar onde os devs estão,
o LinkedIn é onde os recrutadores estão. No mundo corporativo, tudo começa e termina meio que no LinkedIn, mesmo as fábulas do LinkedIn. E aí vamos voltar a falar de esforço. Lembra que eu falei sobre as 100 horas ou 100 dias? Te garanto, se você pegar 10 horas ou 10 dias para deixar seu LinkedIn afinado, mesmo que você nunca tenha um portfólio, vai te trazer umas 10 vezes mais resultado do que você gastar horas em um portfólio. Então, pensa só, é 10% do trabalho para te trazer 10 vezes o resultado. Você precisa cuidar do seu LinkedIn. Você precisa ser estratégico aonde você investe seu tempo. E falar de investimento e estratégia, eu tenho que falar do aulão do LinkedIn da minha sócia, Renata Zadravec. Esse aulão tá fantástico, tá fantástico. Para te explicar, eu e a Renata somos sócios na Badico Cloud. A gente treina pessoas desenvolvedoras e não desenvolvedoras há quase 5 anos pela Badico Cloud, mas a Renata tem mais de 10 anos de experiência com gestão de pessoas em várias áreas. É a área que ela se destaca. Foi porque eu trouxe ela para a Badico, não me arrependo. Foi um dos maiores investimentos que eu fiz e hoje ela é minha sócia. E ela está investindo desde o ano passado em mentorias de carreira. Para quem está querendo buscar sua primeira oportunidade, para quem está querendo fazer a transição de carreira, para quem está querendo se recolocar. E nessas mentorias, 80% do tempo da primeira mentoria era gasto cuidando de coisas do LinkedIn. O que ela fez? Ela pegou essas dicas e mais um tanto de outras e deu um aulão de mais de 4 horas. Várias pessoas estavam ao vivo nesse aulão, saíram de lá, mudaram seu LinkedIn e hoje estão colhendo os frutos disso. A gente percebeu que, cara, esse material tá muito bom, editamos e colocamos numa versão gravada que você tem acesso aqui. Essa versão são só 3 horas, então lembra as 10 horas lá que eu falei? Se você gastar dessas 10 horas, 3 horas para entender o que você tem que fazer e investir 7 outras horas fazendo, você vai ter muito mais resultado do que o portfólio mais lindo da sua vida que ninguém visita. E claro, se eu trouxe aqui no vídeo, tem um cupomzinho de desconto. Com ele você vai conseguir 25% de desconto. Vai sair disso para isso. Então não perde tempo. E se eu puder dar uma dica, se você quiser otimizar ainda mais esse aulão e a sua chance de conseguir um emprego, eu diria para você ficar com esse último pacote aqui. O que ele te oferece? Além do aulão, com as 3 horas de conteúdo editado, você vai ter acesso a uma análise de LinkedIn da Renata e uma mentoria individual com ela. Sério, por esse valor, o aulão tá saindo praticamente de graça. E o que eu recomendo você fazer? Você vai comprar esse pacote, primeiro você vai assistir o aulão, vai aplicar as coisas do aulão. Depois de aplicado, você vai mandar o pedido para a Renata avaliar o seu LinkedIn. Você vai receber a avaliação, vai aplicar o feedback. Só aí você vai fazer a mentoria individual. Dessa forma, a sua mentoria individual vai ser focada muito mais em aspectos de desenvolvimento pessoal e não no LinkedIn. Então fica a dica, 25% de desconto em todos os pacotes. Perde essa chance não. Lembra que o LinkedIn é uma rede social. Você vai configurar o seu perfil, vai deixar ele preparado para receber oportunidades. Só que é importante que você deixe ele atualizado, você interaja lá dentro. Com o que você vai interagir? E aí entra a última parte do tripé, que é a criação de conteúdo pessoal. Poxa, Lucas, eu tenho que abrir um canal do YouTube? Não é isso, não precisa disso. Pensa assim, o LinkedIn é o palco, o GitHub é o backstage e você é o artista principal. Nessa configuração, você precisa ter algo para mostrar nesse palco. Você não pode ficar lá parado. E é isso que você vai precisar desenvolver como conteúdo pessoal. Você pode começar com coisas pequenas como viu esse vídeo aqui, pegou o link dele, colocou no LinkedIn, falou sobre, me marca se fizer isso, eu estou lá no LinkedIn como Lucas Badico. Falou, poxa, nunca tinha pensado dessa forma, tô gastando não sei quanto tempo num portfólio que nunca fica pronto, nunca fica bom o suficiente, vou focar no LinkedIn. Você vai postar coisas do seu backstage mostrando, gente, olha o que acabou de acontecer aqui atrás do palco. Olha, gente, o que eu acabei de descobrir aqui no meu GitHub. Olha essa função, como eu melhorei ela, era isso e ficou assim. Claro que você só vai mostrar código público, coisas pessoais, mas você vai ter o que mostrar. Você vai mostrar que você não é só aquela pessoa cheia de palavras, você tem o que mostrar, você tem o seu código para te apoiar. Lembra que eu falei que o GitHub é para projetos importantes e projetos que demonstrem que você está buscando evoluir? Exatamente. Você pode sim ficar em compartilha conteúdo dos outros e dá sua opinião, expressa sua visão sobre aquilo, concordando, discordando. O importante é isso. Não precisa você concordar sempre. Você pode pegar um vídeo meu,
repostar e dizer, cara, discordo totalmente do que o Lucas acha por esse motivo. Você precisa expressar a sua individualidade. Muito importante. E você pode ir pro nível 2. O nível 2 é abrir uma conta no Tab News, no Medium, igual eu fiz no passado, no Dev.to, ou mesmo postar no LinkedIn produções que são originais suas, mas não precisa ser grandes artigos enormes, não sei o que. Não, cara. Artigo pequeno, como esse aqui do Ed. Ele não só mostrou uma coisa muito da hora que fez no trabalho, sem mostrar nenhum detalhe do negócio do trabalho, mas ele também conseguiu o comentário do Eric Wendel. Olha que da hora. Foi uma baita de uma conquista. E prepara, não é muita coisa. Foi o relato de um dia de trabalho muito empolgante para ele. Você pode ir também para outro nível. Então, se o primeiro nível é só repostar e expressar sua opinião, o segundo nível é fazer pequenos comentários, pequenos textos que demonstrem a sua evolução, você pode ir para o próximo nível, que é abrir um blog, como o Martin Fowler tem um, e usar esse blog como Learning Public. Você colocar tudo aquilo que você está lendo, tudo aquilo que você está aprendendo e expondo lá como uma timeline. Essa é uma das maneiras mais incríveis de, no long run, você conseguir altas oportunidades. O Érico Rocha fez isso, o Wendel, se eu não me engano, fez algo bem parecido e, claro, o Martin Fowler está fazendo isso há 50 anos praticamente. Dessa forma, vocês vão estar expressando a sua individualidade, vocês vão estar usando recursos do GitHub, do LinkedIn, para se fazerem presentes na vida de recrutadores e de outros desenvolvedores, e vocês vão estar colaborando com a comunidade, retroalimentando isso aqui que nos trouxe aonde a gente está hoje. Porque, gente, eu falei lá que o André era muito importante para mim, depois o Henrique para uma virada 360 na minha carreira, mas, muito importante se dizer, foi a comunidade que me permitiu estar pronto para essas oportunidades. Então, eu fazer isso que eu tô fazendo, tem uma parte comercial sim envolvida, mas para mim, a satisfação no final do dia é ver que eu tô colaborando, que tem gente que vai lá na frente falar, poxa, eu lembro do Lucas me dando esse conselho e mudou minha vida. O Guanabara lá atrás mudou minha vida quando eu aprendi as primeiras coisas de programação. Eu tenho certeza, se você focar suas energias, se focar aqueles 100 dias em preparar esse tripé, em ter ele funcionando, em ter um hábito de semanalmente postar no LinkedIn, em sempre estar interagindo no GitHub, em sempre estar aprendendo coisas, escrevendo sobre o que você está aprendendo e postando isso em público, eu tenho certeza, isso vai te trazer, não é 10, é 100 vezes mais oportunidades do que qualquer portfólio lindão que você acha que precise ter. E se você chegou até aqui, eu tenho 2 pedidos a fazer. O primeiro deles é, nos comentários, me conta se você estava perdendo tempo ansioso sobre ter ou não ter um portfólio e o impacto desse vídeo na sua vida. Segunda coisa, você vai pegar esse impacto, você vai postar no LinkedIn, mesmo que seu LinkedIn não tenha nada, você vai postar, me marcar e vai falar desse impacto lá no LinkedIn. Vamos compartilhar, vamos começar essa corrente, vamos começar a expressar a nossa individualidade. É necessário. Eu, como gestor técnico, eu, como pessoa que contrata devs, preciso conhecer a individualidade de cada um de vocês. E lembre-se do cupom do aulão. Você que está perdido, como se tem um LinkedIn que o ATS vai encontrar, tem um aulão, pega o meu cupom. E para você que gostou desse conteúdo, tem mais 2 outros aqui. Primeiro vai falar sobre como você vai adquirir experiência antes mesmo do seu primeiro trabalho. E esse aqui vai falar se você deve ou não fazer uma troca de emprego, quais são os aspectos para você observar, quais são as armadilhas numa troca de emprego. Então perde tempo não e dá uma conferida.